Leitura do dia 8 de janeiro. Continuação do capítulo 9 do livro de Jó, a partir do versículo 6. O título deste capítulo 9 diz assim: Jó confessa a justiça de Deus e pede alívio para sua miséria. Então ouça a partir do versículo 6. Jó, capítulo 9, versículo 6 em diante. O que remove a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. O que fala ao sol e ele não sai, e sela as estrelas. O que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. O que faz a Ursa e o Órion, e o sete estrelo, e as recâmaras do sul. O que faz coisas grandes que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar. Eis que passa por diante de mim, e não o vejo, e torna a passar perante mim, e não o sinto. Eis que arrebata a presa. Quem lhe a fará restituir? Quem lhe dirá: que fazes? Deus não revogará a sua ira. Debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Quanto menos lhe poderei eu responder ou escolher diante dele as minhas palavras. A ele, ainda que eu fosse justo, lhe não responderia, antes ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz, porque me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Nem me permite respirar, antes me farta de amarguras. Quanto às forças, eis que ele é o forte, e quanto ao juízo, quem me citará com ele? Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se reto me disser, então me declarará perverso. Ainda que perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. A coisa é esta, por isso eu digo que ele consome ao reto e ao ímpio. Matando o açoite de repente, então se ri da prova dos inocentes. A terra é entregue às mãos do ímpio. Deus cobre o rosto dos juízes. Se não é ele, quem é logo? E os meus dias são mais velozes do que um corredor. Fugiram e nunca viram o bem. Passam como navios veleiros, como águia que se lança à comida. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, mudarei o meu rosto e tomarei alento. Receio todas as minhas dores, porque bem sei que me não terás por inocente. E sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão? Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror. Então falarei e não o temerei, porque assim não estou em mim. Jó, capítulo 10. A minha alma tem tédio de minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes. Faze-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeças sobre o conselho dos ímpios? Tens tu, porventura, olhos de carne? Vês tu como vê o homem?
São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem, para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes tu que eu não sou ímpio. Todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me fizeram e me entreteceram, e todavia me consomes. Peço-te que te lembres de que como barro me formaste, e de que ao pó me farás tornar. Porventura não me vazaste como leite, e como queijo me não coalhaste? De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me entreteceste. Vida e beneficência me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Mas estas coisas as ocultaste no teu coração. Bem sei eu que isto esteve contigo. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me excusarás. Se for ímpio, ai de mim, e se for justo, não levantarei a cabeça. Cheio estou de ignomínia, e olho para minha miséria, porque se me exalto, tu me caças como a um leão feroz, e de novo fazes maravilhas contra mim. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas, e multiplicas contra mim a tua ira. Reveses e combate estão comigo. Por que, pois, me tiraste da madre? Ah, se então dera o espírito e olhos nenhuns me vi... Vou ler novamente o versículo 18. Por que, pois, me tiraste da madre? Ah, se então dera o espírito e olhos nenhuns me vissem, então fora como se nunca houvera sido, e desde o ventre seria levado à sepultura. Porventura não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento, antes que me vá, para nunca mais voltar à terra da escuridão e da sombra da morte. Terra escuríssima, como a mesma escuridão, terra da sombra, terra da morte, e sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. Jó, capítulo 11. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: Porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste: a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas, na verdade, prouvera Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é multíplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar, ou juntar, quem o impedirá? Porque ele conhece os homens vãos e vê o vício, e não o terá em consideração? Mas o homem vão é falto de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. Se tu preparaste o teu coração, estende as tuas mãos para ele. Se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti, e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas, porque então o teu rosto levantarás sem mácula, e estarás firme,
e não temerás. Porque te esquecerás dos trabalhos e te lembrarás deles como das águas que já passaram. E a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia, ainda que haja trevas, será como a manhã. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. E deitar-te-ás e ninguém te espantará. Muitos acariciarão o teu rosto, mas os olhos dos ímpios desfalecerão, e perecerá o seu refúgio, e a sua esperança será o expirar da alma. Jó, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 14. Então Jó respondeu e disse: Na verdade, que só vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho um coração como vós, e não vos sou inferior. E quem não sabe tais coisas como estas? Eu sou irrisão para os meus amigos. Eu que invoco a Deus, e ele me responde. O justo e o reto servem de irrisão. Tocha desprezível é, na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a tropeçar com os pés. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos Deus lhes põe tudo. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas to ensinará. E as aves dos céus, e elas to farão saber. Ou fala com a terra, e ela to ensinará. Até os peixes do mar to contarão. Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isto? Que está na sua mão a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. Porventura o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? Com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Eis que ele derriba e não se reedificará, e a quem ele encerra não se abrirá. Amém. Você ouviu a leitura do capítulo 8, a leitura do dia 8 de janeiro. Você ouviu o capítulo 12 do livro de Jó até ao versículo 14. Na próxima gravação você estará ouvindo a leitura do dia 9 de janeiro, a continuação do capítulo 12 do livro de Jó, a partir do versículo 15. Não perca a próxima leitura. Eu espero você. Até lá. Deus te abençoe abundantemente.